Queridos ouvintes, estamos retomando o nosso bate-papo com um amigo, escritor e médico, psiquiatra, Dr. Rui Palhano. Meu irmão, agora nós vamos dar continuidade, eu vou lhe fazer uma perguntinha aqui para você me responder, né? Que lições que você aprendeu como médico, que você possa compartilhar com os nossos jovens, alguns que inclusive têm interesse pela medicina? Interessantíssimo, Sanches, porque na realidade eu com meus 46 anos de formado, que fiz esse ano 46 anos de formado como psiquiatra, se é uma coisa que eu aprendi muito foi justamente o meu relacionamento com os seres humanos. Respeitar. Professor, deixa eu confirmar rapidinho, Tá, para saber se fica à vontade. eu quero só ver se você está saindo. Tá. Socorro, está saindo aí, Socorro? Tá pegando, voltou agora. Certo. Tá. Então, uma das coisas que mais eu posso lhe dizer que eu aprendi na minha prática como médico foi justamente respeitar, valorizar e, sobretudo, gostar das pessoas, gostar dos seres humanos de uma maneira geral, etc. E ter uma certa, eu diria, um certo carinho especial por portadores, pessoas que portam doenças psiquiátricas em geral. Então, e essa que é o maior ensinamento que eu posso lhe dizer foi esse. Abrir meu coração para quem está sofrendo desses distúrbios, me motivar, ajudá-los. Isso para mim é tudo. É a razão principal. E qual o motivo, aquilo que realmente motiva você a continuar trabalhando tão intensamente? Porque assim, doutor, pela primeira vez a gente teve a oportunidade de conversar, fazer um bate-papo, né? A gente já se cruzou, tá, antes, outras vezes, né? Mas assim, para conversar com mais detalhes foi hoje, né? Certo. Mas eu sempre que via você, sempre a minha percepção sobre você foi uma percepção de alguém que está sempre apressado, né? Certo. Entendeu? Com uma bolsa tiracolo, né? Às vezes com o cabelo ainda sem pentear, com a barba ainda por fazer, né, tal. Então, assim, é aquela ideia de uma pessoa que é muito dedicada ao trabalho e que, por outro lado, quando alguém liga para você, quando alguém busca você, você tem, assim, um carinho, uma afetividade tão profunda, né, que isso sempre me chamou a atenção, né. Daí o motivo de eu ter convidado você para estar aqui conosco, né. E aí eu pergunto, isso tudo, né, somado ao seu conhecimento, né, deve ter um motivo, né. De onde vem esse motivo? Um deles eu já te disse que deve ter me influenciado na minha preferência como psiquiatra, que foi justamente aquela ocasião em que eu adoeci aos 14 anos. Eu acho que isso aí, para mim pessoalmente, eu não queria que as pessoas passassem pelo que eu passei. Eu não queria que as pessoas sofressem o que eu sofri com essa idade aí. E a experiência foi muito ruim, muito difícil, muito traumática, etc. Então isso eu acho que funcionou. Segundo, eu sempre, desde o início da minha formação médica, e talvez até antes, já no cursinho de Zé Maria do Amaral, eu tinha interesse por neurociência. Quer dizer, meu interesse era o cérebro do sujeito, que é o que eu faço hoje. A psiquiatria que eu desenvolvo é uma psiquiatria, uma neuropsiquiatria. É uma psiquiatria em que as doenças psiquiátricas são explicadas a partir de disfunções do sistema nervoso central. Quer dizer, embora se saiba que fatores psicológicos, psicodinâmicos, sociológicos, etc., colaboram para a expressão dessas doenças. Mas a base, a fisiopatologia da doença psiquiátrica, essas que nós estamos classificadas na classificação internacional das doenças, elas são oriundas de disfunções cerebrais. E que hoje é meu interesse, hoje o que eu estou te dizendo há 46 anos. Quer dizer, embora tenha feito psicanálise, eu fui psicanalizado, eu vim para cá como psicanalista do Rio de Janeiro. Mas pouco tempo depois eu abandonei essa atividade e hoje eu sou um psiquiatra com uma visão neurofisiológica. A última entrevista, antes da sua, na verdade, a penúltima agora, né, foi com um psicanalista também, que conhecido seu certamente, que é o pastor, o bispo Renato Chaves, você conhece? Não conheço. Ele esteve aqui comigo também, uma pessoa fenomenal, eu gosto muito do trabalho dele também. Da pessoa como ele
Que a gente se identifica, né? Algumas pessoas. Certo. Você falou também do cursinho Zé Maria do Amaral, eu também tive o Isso. privilégio de estudar nesse cursinho, né? É. E eu Aquilo nunca é esqueço, histórico, né? eu nunca esqueço daquele barrigudão lá com uma inteligência extraordinária, né? Rapaz, um cara extraordinário, né? Extraordinário, Rapaz, extraordinário, assim, carismático. Carismático, né? É. De um cara, de uma inteligência, né? Incomum. Então, é verdade. É isso. E ele tinha uma frase que era escrita em uma de uma daquelas colunas lá do, Isso. dizia assim, a escarratória do homem civilizado é o intestino. Eu nunca esqueço disso. Toda vez que eu vou cuspir no chão, eu digo assim, porra, eu lembro dessa frase. Bem, Zé Maria. Meu irmão, então continuando. Certo. Qual o maior mito que você gostaria de desmistificar sobre o uso de drogas? Já que você é especialista em como é que você pode dizer? Você é um especialista Independência em química. independência química. A pergunta é, qual o maior mito que você gostaria de desmistificar sobre o uso de drogas? A minha formação como independência química, fica melhor dizendo, ela tem mais de 25 anos. Eu fiz formação no instituto mais importante aqui do Brasil nessa ocasião, que era da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. E nós tínhamos um curso justamente que formava especialistas. E eu fui o primeiro dos 23 brasileiros médicos a ter esse título. Quer dizer, nós éramos 23 psiquiatras das diferentes regiões do Brasil, formados. E o nosso professor, mestre, nosso amigo, que hoje é meu amigo, que eu tenho o maior carinho, é o Ronaldo Laranjeira, que é titular de psiquiatria da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Então a minha formação foi aí. E um dos mitos, assim, a respeito da dependência, é de que as pessoas que usam essas substâncias acreditam que usando não ficariam viciados, não dependentes. Isso é mito. As pessoas que se expõem ao uso dessas drogas psicoativas, nicotina, álcool, cocaína, maconha, têm todas as chances do mundo de se viciarem e ficarem dependentes. Por quê? Porque tem um apego neuroquímico, neurofuncional dessas substâncias com o sistema nervoso central. Então não tem como você usar uma droga e achar que não se vicia. Muito bom. Tudo bem, nós estamos entrevistando o psiquiatra Rui Palhano, especialista aqui de primeira qualidade no Maranhão e no mundo, na verdade. Agora, essa pergunta para você dar uma resposta para a gente, bem simples e objetiva, assim, para a gente poder avançar. Certo. Como você acha que a sociedade pode lidar com o estigma associado ao uso de drogas e ao tratamento da dependência? Olha, são perguntas suas assim, extremamente valiosas e bastante importantes. Eu até te diria, com todo carinho e respeito, que cada pergunta dessa daria até um seminário internacional para tratar dessa problemática. Mas estou lhe dizendo, são questões assim pertinentíssimas assim, com relação a isso. E nesse universo, esse universo de dependência química é para nós, do ponto de vista médico e do ponto de vista epidemiológico, um dos maiores desafios por que passa a humanidade. Porque você não tem um continente, não tem um país no mundo que não esteja com a mão na cabeça, preocupado, sem estar preocupado com essa problemática. Por quê? Porque tem três situações aqui importantes. O primeiro é o uso prematuro e precoce da juventude em geral, tanto homens quanto mulheres, dessas substâncias. Quer dizer, se sabe no Brasil, por exemplo, que está decrescendo a idade do usuário iniciante. Quer dizer, na minha época, por exemplo, você começava a fumar maconha com 20, 25. Você começou com quantos anos, mestre? Não usar maconha, eu não usei. Eu fui viciado em nicotina. Por conta da nicotina, eu usei nicotina por mais de 25 anos. Eu estou com 35 que eu não fumo. Consegui superar, e ganhei de presente de Natal da nicotina 3 potinhos de safena e uma mamária. E fui operado às peças de São Paulo, morto, quase morto, por causa de cigarro. Certo. Então eu não fumo há 30 e tantos anos, fumei mais de 20 anos, mas isso realmente foi um inferno na minha vida. E hoje eu sou safenado, tenho um controle médico rigoroso por conta desse. Mas nunca fumei cocaína, nunca usei maconha, cocaína, porque eu tinha medo. Eu tinha um medo terrível de ficar viciado, ficar dependente. O cigarro, na minha época, era mais tolerável, quer dizer, então todo mundo fumava, então era bonito você exibir uma carteira de cigarro.
tipos, eu até me esqueci o nome desse cigarro, botava aqui no bolso e... Arizona, Arizona. Calton. Calton era famoso, Hollywood. Então, esses cigarros você botava aqui na camisa, transparente em geral, para as meninas ficarem gostando de você e tal. Tá doido. Mas isso aí foi terrível. Rapaz, você falou o negócio da menina gostar de você, né? Eu vi um colega outro dia conversando com o sobrinho e dizia assim: rapaz, mas por que você está usando esse brinco, né? Porque a gente sempre diz que o menino tem que usar brinco. Não é porque a menina diz que gosta dos homens que usam brinco, eu estou usando. Meu amigo, então, qual o papel da empatia e da compaixão no tratamento da dependência química, na sua opinião? Tem algum papel? Existe alguma correlação? Um papel importantíssimo. Essas duas grandes dimensões, a empatia, a simpatia, o apego, o carinho que você tem que ter pelos seus pacientes, você tem que funcionar como Doutor, um pressuposto. eu vou Um pro abraço curso para você. aqui na igreja, viu? Fique à vontade. Tudo bem? Tem cafezinho na mesa, ele gosta. Um abraço. Aí o que acontece? Eu considero, por exemplo, um pressuposto fundamental. Você tem que ter carinho, tem que ter afeto, tem que ter amor, aí, sobretudo para quem precisa de você. E se não for isso, eu não sei como é que uma pessoa poderia fazer uma profissão que eu faço. Porque é muito, às vezes, muito difícil, muito complexa e que te exige muito todos os dias. E se você não tiver carinho, empatia e amor por aquelas pessoas que precisam de ti, você não vai dar conta. Verdade. Bacana. Quero aqui mais uma vez agradecer aos colegas ouvintes aí, aos admiradores do professor, escritor e médico, Dr. Rui Palhano, que com a simpatia, com a facilidade de falar de um tema que ele domina, certamente está encantando aí os nossos ouvintes. Né? E eu agradeço mais uma vez pela sua Eu que agradeço. generosidade. Né? Eu agradeço. Professor, você acredita que a descriminalização ou legislação de certas drogas pode ser uma solução eficaz para reduzir o crime e melhorar a saúde pública? Outro tema que você está levantando, absolutamente importante. Eu vou dizer com absoluta segurança o seguinte: todos os países, todos, sem exceção, que descriminalizaram o consumo, a produção e o uso de drogas, todos, sem exceção, estão arrependidos. Nós não temos um país no mundo que se diga que está tranquilo porque legalizou, porque descriminalizou, porque facilitou o uso de droga. Por exemplo, eu não vou te dar exemplos porque são inúmeros que estão todos arrependidos. E o Brasil ainda resiste, embora haja uma tentativa universalizada de transformar esse país aqui como fonte de produção, de consumo, de comércio, de divulgação, sobretudo de cigarros eletrônicos, e que a gente está conseguindo ainda resistir de forma honrosa, porque a pressão das multinacionais que fabricam essas é imensa, fortunas envolvidas. Por exemplo, nesses cigarros, por exemplo, eletrônicos, aí o orçamento é de 5 bilhões por mês na produção e na venda desses produtos. Então, pegar um mercado como o nosso, que é um país jovem, e deixar uma substância como essa, esses produtos como esse à disposição, seria uma coisa. Mas nós estamos resistindo. Nós estamos resistindo, assim, bravamente. A Anvisa, por exemplo, desde 2009, através de uma portaria, ela regulamentou a proibição da comercialização, da divulgação, do uso de vapes, que são esses cigarros eletrônicos. E agora em 2024, ano passado, em agosto do ano passado, ela ratificou essa portaria, voltando a proibir. Então, nós estamos resistindo. Isso é uma coisa que eu faço até questão de nomear a Anvisa como um grande órgão que está segurando essa possibilidade. Mas existe um movimento internacional de legalização desses produtos, que isso tudo, para mim, no fundo, vai piorar muito o problema. Certo. Olha só, vejam aí o quanto que a gente aprende com quem sabe, né? Professor, a sabedoria é algo extraordinário, né? Que Deus nos deu assim, o poder, né? E o dom, né? Quando ele é associado essa sabedoria com o dom que a gente tem, né? Cada um tem o seu, né? É isso mesmo, você tem razão. Isso é uma coisa fundamental. Outra coisa, tem razão. É como a tecnologia pode ser usada em prol do tratamento da dependência química. Eu estava até lhe dizendo que hoje, por exemplo, na tecnologia farmacêutica, que é um exemplo que eu lido todos os dias, hoje nós temos fármacos altamente
sofisticados e complexos na sua formulação como medicamento, que tem uma interferência direta nos mecanismos etiopatogênicos da doença mental. Por exemplo, nós temos medicamentos antidepressivos altamente importantes. Foi lançado agora recentemente uma medicação chamada dvortioxetina, que é um antidepressivo que tem 5 ações específicas no sistema nervoso central em áreas responsáveis pela depressão. Depressão humana, a depressão como doença, ela tem uma fisiopatologia, ela tem uma atividade que gera os sintomas da depressão no sistema nervoso central. E esses medicamentos mais modernos antidepressores têm uma ação assim de reverter isso, de tratar isso com tanta perfeição que a depressão daqui a pouco já não será um desafio. Medicamentos, por exemplo, ansiolíticos, que controlam a ansiedade mórbida patológica, também está avançando. Temos medicação antipsicóticas, como drogas para esquizofrenia, que você injeta no deltoide, aqui no músculo do braço, 2 centímetros de medicação e você passa a ser mês sem tomar remédio nenhum para pacientes com esquizofrenia. Medicamentos altamente importantes, por exemplo, como medicamentos para agitação psicomotora, para surtos psicóticos agudos, tentativa de suicídio. Nós temos procedimentos físicos em psiquiatria modernamente, que você demove a ideia de se suicidar, para as pessoas se matarem, e isso com 2 ou 3 aplicações. Então nós estamos crescendo muito nessa particularidade dos tratamentos em psiquiatria. Professor, você com essa capacidade instalada, né, com todo o conhecimento que você tem, o que você tem feito para passar o que você sabe para esses novos psiquiatras que estão entrando no mundo da psiquiatria, que você citou recentemente, né, no início da nossa conversa, que antes era a 15ª escolha dentre os novos acadêmicos e agora passou a ser a primeira? Interessantíssimo. Eu, particularmente, me orgulho muito de ter sido um desses articuladores. Isso aqui eu não posso deixar de comentar. Porque, na realidade, eu fui professor de psiquiatria no curso de medicina durante 25 anos, na UFMA. Fui professor durante uns 9 anos no SEUMA, que tinha e tem um belíssimo curso de formação médica. E eu fui professor dessas 2 faculdades. E confesso a você que uma das preocupações que eu sempre tive como professor de psiquiatria era justamente formar psiquiatras, porque eu sabia desde cedo que isso ia explodir. Essa onda de suicídio no mundo, essa prevalência de depressão, de ansiedade, surtos psicóticos que está acontecendo hoje, essa coisa do autismo infantil, isso tudo já foram anunciados muito anteriormente e que não se dá muita bola. Hoje, pela demanda gigantesca, uma frequência muito alta dessas doenças na sociedade em geral, não teve como segurar essa opção da psiquiatria. Então, eu acho que a psiquiatria é a menina dos olhos como especialidade médica. Essa situação epidemiológica das doenças psiquiátricas não vão parar aqui. Isso vai se prosseguir pelo menos por 20, 30 anos, porque realmente é um desafio cada dia que nós passamos e a nossa especialidade tem que avançar para poder ajudar muita gente. Professor, você entende que a evolução tecnológica, né, principalmente os aspectos relativos à mídia, a essa velocidade que a gente tem falado tanto, né, da internet, da busca contínua, da gente sempre querer estar lendo alguma coisa, mas não quer mais ler um livro, quer ler alguma coisa que seja imediata, né? Isso tem alguma correlação com essa, eu diria, com essa epidemia ou pandemia, sei lá como você pode chamar de psiquiátrica? Eu não tenho a menor dúvida. Eu acho essa era moderna, vamos chamar assim, ou essa era tecnológica, essa era da vanguarda aí dos conhecimentos de internet, enfim, de todos esses equipamentos aí que estão surgindo a cada momento e tem tornado o homem moderno muito ansioso, muito apressado, muito angustiado e que acaba não desfrutando assim plenamente da existência dele, fica muito preso no que tem que ser feito e já não pensa muito, já não se dá mais com o outro, já não se relaciona melhor um com o outro. Um dia desse eu estava conversando com o professor Cidinho Marques, que é um amigo nosso. Sim, conheço. E que inclusive esse vídeo até foi muito citado e muito divulgado aí. A gente conversando num café da manhã, num domingo, eu estava dizendo para ele, rapaz, eu estou assustado porque eu pego meu elevador para meu consultório, meu consultório é no 12º, as pessoas entram, não te dão um bom dia, não te dá um bom dia, eu dou um bom dia para todo mundo, não fique abraçando todo mundo.
Mas eu dou bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Mas ninguém cumprimenta, todo mundo com o seu telefone de celular aqui na mão e fica olhando pro tempo, mas não se cumprimenta. Então isso é um legado da sociedade moderna. E essas pessoas estão sofrendo muito porque estão isoladas. Essas pessoas, modernamente falando, elas não se relacionam uns com os outros. E nós passamos a ser algoz de nós mesmos. Quer dizer, nós é que fazemos mal para a gente mesmo. Então está muito ruim a coisa. Você falou um negócio, mas ontem no nosso bate-papo lá no grupo da CN, que eu falei, né? Sei, eu falei um negócio que eu pensei que você fosse dizer isso. A gente aqui, quando eu saio desse elevador aqui, eu moro no terceiro andar, né? Certo. E que ele vai pro 12º, a gente fica apertando aquele botão doido para ele voltar, né? Quer dizer, a ansiedade alta doido, né? E eu estava falando, professor, que aí eu na brincadeira lá com a turma, eu digo assim, rapaz, a gente vive tão ansioso com essas coisas de querer fazer tudo numa velocidade tão grande, né? Que eu levei meu computador para arrumar, porque eu estava dizendo que ele estava muito lento, né? Quando chegou lá, o cidadão lá que arruma o técnico da informática, ele disse assim, não, professor, não é o equipamento que está lento, é você que está muito acelerado. É isso. Aí depois eu dei outro exemplo, porque quando eu estou aqui, às vezes eu vou ao banheiro com a pressa de querer voltar para fazer alguma coisa, antes de terminar de mijar, dê a descarga do vaso. Não, essa pressa está sendo muita uma loucura. gente. Meu irmão, continuando, nós estamos indo para o final do nosso bate-papo aqui. Eu acho que é muito agradável, mas ele tem que terminar, né? Porque nosso amigo tem, inclusive, já um compromisso aqui agendado já. Tá. Olha, eu vou lhe perguntar, qual o papel, dentro desse contexto que você falou, qual o papel da família e dos amigos no apoio ao tratamento da dependência química? Excepcional essa pergunta sua, eu acho que fecha com chave de ouro a nossa entrevista. Vital. Eu considero imprescindível todo tratamento que prescinde, tratamento de reabilitação e tratamento de dependentes químicos, que prescinde da família, está fadado ao insucesso. A família exerce para esse tratamento, para essa recuperação e para a prevenção do uso de drogas, um papel vital, sem o qual fica muito difícil a gente proceder uma recuperação desses enfermos aí, em todos os sentidos. A família é o núcleo, é quem forma, é quem colabora e quem ajuda na recuperação desses enfermos. Se você não tiver esse apoio, fica muito difícil. Rapaz, o nosso amigo, o Rui Palhano está tão querendo já ir embora, tá cansado já de falar, né? Que ele já está dizendo que era a última pergunta. Não era a última, não. Está dizendo que nós estávamos indo para o final da entrevista. Estamos caminhando realmente. Você acredita que o tratamento da dependência química ele deve ser individualizado? Todo tratamento médico, em geral, tem que ser individualizado. Hoje, inclusive, o que se faz, por exemplo, na nossa clínica, quando você interna uma pessoa, um paciente com tentativa de suicídio, um paciente com uma agitação psicomotora, uma intoxicação alcoólica, por outras drogas, a equipe que vai atender toda ela é individualizada. Assistente social, o enfermeiro, o psicólogo, o nutricionista, e cada um desses profissionais vai criar um set, que a gente chama, um relacionamento com cada um desses enfermos de forma particular. Eu não posso colocar 10 pessoas com depressão e oferecer só um remédio por 10 pessoas. Cada pessoa com depressão merece um tratamento especializado. Então essa individualidade que você destacou, que eu achei importantíssimo o seu comentário, é hoje imprescindível na prática médica. Bacana, nós estamos aqui com um especialista na área de psiquiatria, né? E nós temos não é a última, uma das últimas perguntas aqui. A espiritualidade e a religião, elas podem desempenhar papel importante no tratamento da dependência química? O que você acha? Da mesma forma, te digo que é vital. Eu acho que a colaboração é tão importante que hoje as grandes universidades do mundo, elas incorporaram como temática das suas disciplinas o estudo da espiritualidade como elemento sim, indispensável. E agora, veja como é que são as coisas, a sua pergunta foi tão interessante, Sanches, que agora, recentemente, há 3 dias atrás, eu soube que o Conselho Nacional sobre Drogas retirou os ensinamentos e a prática da espiritualidade no sentido de assistência dos dependentes. Eu não sei por que fizeram isso. Eu tenho 46 anos como formado, tenho 20 e tantos anos como especialista em dependência de droga, no tratamento desses pacientes, e a gente constata no dia a dia que é vital que haja essa participação da nossa espiritualidade no conjunto de medidas a serem ofertadas. E o Conselho Nacional sobre Drogas, que é um conselho instalado em Brasília, resolveu tirar essa disciplina, essas ações, essas atitudes no conjunto que está oferecendo para a população brasileira.
eu fico, quer dizer, a impressão que dá é que existe um conjunto de medidas a contragosto e contratempo que estão sendo oferecidas para a população. Certo. Quer dizer, é impressionante, quer dizer, ao invés de você oferecer mais dotações, mais recursos, ampliar, criar ambulatórios, incentivar mais a espiritualidade como um recurso importante na recuperação de pacientes, você faz tirar isso das medidas terapêuticas. Então eu acho uma coisa absurda, mas é vital. Queridos ouvintes, a partir da próxima oportunidade nós estaremos monetizando o nosso trabalho também, né? Vamos contar com o apoio de vocês para que a gente possa manter essa rádio, porque com esse nível de pessoas que estão vindo aqui, eu não quero mais parar isso aqui não, eu quero continuar. E meu irmão, eu agradeço pela sua atenção. Eu que agradeço. E agora eu vou para as perguntas finais mesmo, realmente. Eu chamo de perguntas provocativas aqui a propósito, né? Que digo o seguinte: você acha que a guerra às drogas é uma guerra perdida? Eu acho que todas as guerras que hajam, seja de que natureza for, elas são sempre ameaçadoras, mas eu acho que a guerra pode ser entendida como um desafio que a gente tem que... Nós temos que ter um espírito de enfrentamento. Eu acho que é importante que a gente não perca isto. Reconhecer que era uma coisa que a gente perdeu, não perdeu, eu acho que não é bom, não é essencial. Mas nós temos que ter um espírito, do ponto de vista de políticas públicas, sobretudo, de oferecer para a população os meios que a gente sabe hoje que são eficazes para se enfrentar tamanho problema. Eu acho que tem que ter uma decisão de governo, de políticas públicas de dimensão que atenda, que comande todas as exigências que a gente hoje identifica como importante. Por exemplo, por que não se tem uma rede de ambulatórios para dependentes de droga no nosso país? Quer dizer, hoje você tem esses CAPs, que são centros de atenção psicossocial, eventualmente uma internação aqui e acolá, mas cadê a amplificação disso para acolher mais gente, para atender mais pessoas, etc. Então, eu acho que essa política pública de enfrentamento, a capacitação, os treinamentos, a boa formação profissional para se tratar disso são vitais nesse conjunto. E o que você acha da prescrição de drogas como maconha medicinal? Nós temos no Brasil, recomendado pelo Conselho Federal de Medicina, CFM, para o uso de maconha, essa maconha que eles chamam erroneamente de medicinal, porque maconha não é medicinal. Medicinal são medicamentos que eventualmente são utilizados para tratar de doenças. A maconha não ficou constatada para apenas uma síndrome, chamada síndrome de Dravet, que é uma epilepsia refratária que não responde a medicamento nenhum em crianças, que você tem o canabidiol, que é um produto cheio da maconha, não é toda a maconha. Sim. O canabidiol, o único produto que está indicado e que você pode indicar. O resto, hoje você usa maconha, ou recomenda, para tratar depressão, para tratar insônia, para tratar diarreia, para tratar dor, para tratar epilepsia, para tratar psicose maníaco-depressiva, para tratar bipolar, esquizofrenia. Pelo amor de Deus, aí virou uma panaceia. Rapaz, aqui é virou uma coisa maluca. E daqui a pouco está todo mundo aí maluco sem saber o que está fumando maconha, está usando maconha. E tem os índios recomendando o uso de maconha para tratar doença mental. Na minha clínica, o que tem mais lá é doente mental por causa de maconha. Aí acaba querendo dar maconha para tratar. E quer dar maconha para tratar. Isso é um absurdo. Meu irmão, aqui realmente indo para as considerações finais, né? A dependência química é uma doença ou é um problema de caráter? A dependência química é uma doença médica, está classificada internacionalmente nos códigos de internação, código de doenças mentais, tanto pela DSM-5, que é uma classificação norte-americana para doenças psiquiátricas, como a CID-10 da Organização Mundial da Saúde. Então figura lá no chamado transtornos por uso de substâncias, esse é TUS, transtorno por... Então você tem uma classificação enorme de tabagismo, de alcoolismo, de uso de maconha, de cocaína. Você tem um elenco enorme de distúrbios psiquiátricos provocados pelo uso diretamente dessas substâncias. Então são doenças mentais. O dependente químico é um doente mental, não tem conversa, não tem história, não adianta se pensar de outra forma. Meu irmão, eu quero que você faça as considerações finais, né? Deixando aí uma mensagem para os nossos ouvintes, e eu quero também agradecer aos colegas que nos escutam, né? Os ouvintes de todo o Brasil, de todo o mundo, né? Quero também deixar um abraço para minha mãe lá em Rosário, meu pai, Zé Firmino Sanches, minha mãe Zanilde, né? Como eu citei, meus irmãos que nos escutam também, e a todos os demais ouvintes aí das academias, como foram citadas. Você tem alguma academia que você queira dar um enfoque também, que eu possa ter esquecido, professor? Academia Maranhense de Ciências. Academia Maranhense de Ciências. A IRC, grande academia, grande elenco.
e a Academia Maranhense de Ciências Jurídicas, Sociais e Políticas. Certo. São Então, duas grandes academias das quais eu faço parte também, com muito orgulho, com muita honra. certo. Então, eu deixo a palavra final com o nosso convidado e desde já agradeço a atenção, a dedicação, as respostas fantásticas, né? O conhecimento que a gente tem que aproveitar para extrair, né, dessa potencialidade que nós temos do nosso querido amigo e hoje confrade da Academia Literária do Maranhão, Alma, né, o que nos fez também, né, até nos aproximou, né, mais, né, professor? Com certeza. Exatamente, e também os demais colegas lá, o professor, o acadêmico Regis, né, Furtado, Isso, presidente. o Eloy Meloni, que está nos escutando certamente, os demais amigos, o nosso Francisco, também que acompanha, o outro, a Wanda Cunha, que certamente deve estar nos escutando também, e os demais colegas aí que nos escutam das demais academias do Maranhão e das também fundações, das escolas, das universidades da UEMA e da UFMA também, que são certamente interessados nesse tema, né? Os profissionais da área médica, sem né? dúvida, Enfermeiros, né? Sem dúvida. Psicólogos, Isso. você falou aí também os Assistentes sociais, assistentes enfermeiros. sociais, enfermeiros e demais, né? E com você, eu deixo a palavra final. Meu amigo Sanches, eu tive dois prazeres assim muito grandes ao estar com você. Primeiro, fazer parte de uma academia, que você é um fundador, e quando eu soube que você participava, eu fiquei mais encantado. Quem nos convidou foi o Eloy Meloni para fazer parte como membro fundador Certo. da Alma, e me senti muito honrado em saber que você fazia parte dessa academia. Para mim foi uma honra muito grande. Obrigado. Segundo, te agradecer com a generosidade, a tua verve, teu entusiasmo como poeta, como escritor, como contista, como compositor, cronista que você é. E você é um dos melhores que temos aqui no nosso acervo, isso eu não tenho dúvida alguma. Para mim é uma honra ser entrevistado por você. E passaria a noite toda conversando sobre esse tema, viu? E te dizer que os nossos amigos que são acadêmicos dessas diferentes academias que você citou com muita deferência, a todos um abraço muito grande e vamos colaborar justamente com essa iniciativa do Sanches, que é prosseguir com o desenvolvimento dessa articulação que ele desenvolveu, essa iniciativa belíssima que é criar essa rádio, que tem toda uma possibilidade de se maturizar aí pela vida inteira. Parabéns pela iniciativa. Né? Obrigado, meu irmão. Obrigado aos colegas ouvintes. Até a próxima. Forte abraço a todos. Então, meu irmão. Mas que maravilha. Bacana essa Rapaz, olha, meu irmão, ficou muito bacana. Aí eu vou lindo só... demais. Deixa eu fechar aqui, Certo. pra gente poder...